Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz de Deus seja sobre a vida nessa noite. Amém? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Se você achou, se coloque de pé no seu lugar. Isaías capítulo 9, nós vamos ler os versos 1, 2 e 6. 1, 2 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos juntos ler, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros,
e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ao povo que estava na escuridão, lhe brilhou a luz. Nós não andamos mais em trevas, meus irmãos. Nós não andamos mais no vale da sombra da morte, mas a luz brilhou sobre nós. Nós comemoramos nesse tempo de dezembro, né? Tem outro culto para falar sobre o Natal. Nós temos que falar hoje sobre o nascimento de Jesus, a luz que brilhou para todos os homens. E o texto continua, ele diz: e o governo está sobre os seus ombros, nada pode ser tirado dele, inclusive a nossa vida, meu irmão. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós somos dele, pertencemos a ele. Ele é o príncipe da nossa paz, Pai da nossa eternidade. Amém? Nesse momento eu quero convidar você a orar, colocar diante de Deus seu coração em adoração, exaltando aquele que tem o governo sobre os ombros, aquele que é maravilhoso conselheiro, que é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Vamos louvar o Senhor na nossa oração. Abra os seus lábios e louve ao Senhor neste momento. Deus eterno, o Senhor é maravilhoso e poderoso, Pai. O Senhor enviou o seu Filho, o seu único Filho, à terra para morrer em nosso lugar, Senhor. E Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, a qual todo joelho se dobrará um dia, Pai. Deus, nós temos a plena confiança, Deus, a certeza no poder do Teu nome, Pai. E é nesse nome que nos reunimos nessa noite, Deus. O nome do Deus forte, do Conselheiro maravilhoso, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, aquele cujo governo está sobre os ombros, aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. A Ele nós erguemos a nossa voz em louvor e adoração nessa noite, e a Ele nós buscamos. Senhor, venha, Deus, falar conosco durante esse culto, Pai. Deus, venha ministrar no coração daqueles que estão sem esperança, Deus, daqueles que andam em trevas, Pai, que a Tua luz venha brilhar, Pai, no nome de Jesus, Deus. É isso que nós queremos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa noite venha tocar em nossos corações, nos conduzir na Tua palavra, Pai, e que possamos render ao Senhor um louvor que parta de lábios sinceros, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Bem, nós vamos cantar o hino 231, 89, o hino 89. Anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. E de súbito no céu linda estrela surgiu, no oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda exime esplendor. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal. Natal,
essa estrela sem par do Oriente, alguns magos a foram seguir à procura de um rei que devia chegar aos judeus e às velhas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Essa estrela apareceu e os magos guiou na estrada que para Belém os conduz. Afinal, sobre Belém, essa estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. E os magos a van, e com grande temor, de joelhos entraram naquele lugar, com ofertas liberais e de muito valor, ouro e mirra, incenso vieram lhe dar. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. E com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus, este mundo baixou, e morrendo na cruz, nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Bem, você pode se sentar. Durante um momento, se assente. Quero que você tenha um tempo de oração com Deus. Você coloque diante dele nesse momento aquilo que tem ficado no seu coração durante essa semana. Talvez alguma ofensa que você cometeu, algo que tem perturbado seu coração, que tem deixado ansioso. Coloque diante do Senhor nesse momento. Ore a Ele pedindo que o Espírito Santo venha ministrar ao seu coração. Ore a Ele confessando os seus pecados. Ore a Ele colocando sua vida diante de Deus. Senhor, nesse momento de culto, nos achegamos na Tua presença, Pai. Sabemos que somos indignos do sacrifício do Senhor, Deus, e que precisamos do Teu perdão, Pai. E é sobre isso que gira toda a nossa vida, Senhor. Nós precisamos do Senhor todos os dias, Pai. Hoje precisamos mais do que ontem, Deus. Vamos precisar amanhã mais do que hoje, Deus. Precisamos do Senhor sempre, Pai. Por isso queremos colocar o nosso coração em dependência diante do Senhor, Pai. Deus, o culto não vai ser o mesmo, Deus, se o Senhor não tocar em nosso coração, Senhor. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, pela misericórdia do Senhor, Pai, o Senhor efetue a Tua transformação em nós, Pai. Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha tirar toda distração, Deus. O
Senhor venha aquietar toda ansiedade, Pai, pois queremos deixar nossos pensamentos aos Teus pés nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui, Pai, nos perdoando os Seus pecados, os nossos pecados, Deus, nos lavando com Teu sangue, Deus, nos deixando pronto para permanecer na Tua presença, Deus. Nós oramos ao Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do louvor, meu irmão, preciso dar 2 avisos. Hoje nós temos a nossa oferta missionária, que será conduzida no meio do louvor, se você preparou a sua oferta. E também no dia 25, na quinta-feira, essa semana, Natal já é essa semana, nessa quinta-feira, às 7 horas, nós vamos ter um culto de Natal aqui. Então, compareça, convide mais alguém para estar durante o culto de Natal, dia 25, quinta-feira, às 19 horas. Amém? Você que é visitante, seja bem-vindo. Você é bem-vindo para estar no nosso meio, para cultuar a Deus conosco, para buscar o Senhor. Eu espero que você seja abençoado e que Deus fale com você nessa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos louvar o nosso Deus nesse momento, irmãos. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecer, Pai, por estarmos na tua casa. Queremos entregar esse louvor diante da tua presença e clamar a tua presença neste lugar. Que o Senhor possa ser exaltado e glorificado, assim como tu mereces, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante a primeira canção, se você preparou a sua oferta, você pode trazer aqui à frente. Vamos com nossas palmas. Água em vinho tornou, os olhos do cego tocou, não há nenhum outro igual. Na escuridão brilhou, no sopro do pó nos formou, não há nenhum outro igual. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Água em vinho tornou, o sopro do pó nos formou, não há nenhum outro igual. Maior escuridão brilhou, o sopro do pó nos formou, não há nenhum outro igual. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai
pode aplaudir o nosso Deus nessa hora. Só Ele é Deus, merece o nosso louvor. Vamos continuar louvando o nosso Deus com essa canção que fala sobre o Natal. Vamos lá. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Ele foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Pai um presente nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco estás. Deus conosco está. Deus conosco está. Amém. Esse é o maior sentido que nós podemos louvar e cantar nessa noite, né? Se nós queremos celebrar o nascimento de Jesus, é entender que Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está presente até hoje conosco, né? Um Deus que se fez homem, habitou entre nós, mas é um Deus que ainda está presente nas nossas vidas. Com essa música que nós vamos cantar agora, que você possa celebrar essa luz do mundo que veio ao mundo, né, para salvar a minha e a tua vida. E é por isso que nós podemos exaltar Ele. Amém? Veio à terra como homem, deixou tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou. Tudo foi por amor.
nada como homem, deixou tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou. Tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Ele se entregou e tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou a morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sua morada de Deus. Hoje sou carta viva, sua morada de Deus. Amém, Jesus. Nós queremos nesse momento te agradecer, Pai, por esse amor que um dia o Senhor entregou o seu Filho amado, Deus, para nascer aqui nesse mundo. E é nesse sentido que nós queremos te louvar, te agradecer, porque foi pelas nossas vidas, Pai, foi por amor, algo que nós não merecíamos. E nós queremos te agradecer com todo o nosso viver. Seja engrandecido, Pai. Obrigada por esses momentos aqui, que o Senhor venha falar ao nosso coração também através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
A paz do Senhor, que o Espírito de Deus continue falando profundo e intimamente ao seu coração, falando com a sua vida. Só reforçando o aviso que o pastor Daniel deu para nós, no dia 25, sexta-feira, nós teremos o culto de Natal, tá bom? Às 19 horas. E no domingo também nós teremos um culto de celebração ao Senhor, o último domingo do ano, em que estaremos recebendo novos membros em profissão de fé e batismo e também de transferência na nossa igreja. Então esteja presente também, tanto no culto de sexta, em celebração ao Natal, e também no culto de domingo, às 19 horas, também aqui no templo, para a gente celebrar ao Senhor juntos. Eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, o primeiro capítulo. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Gostaria de refletir um pouco com vocês aqui nesta noite sobre o que o evangelista Mateus relata nestes versos, quando ele escreve o seu evangelho para mostrar à comunidade que o lê a identidade e a obra de Jesus Cristo. Quem é o nosso Salvador? Evangelho de Mateus, primeiro capítulo. Eu vou ler a partir do verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Até aí. Que o Senhor nos abençoe na reflexão da sua palavra. Hoje pela manhã, quando vim até o templo para a nossa escola dominical, eu decidi vir a pé. Moro perto, portanto é uma caminhada rápida. Saí bem mais cedo do que o comum para poder vir calmamente, aproveitando o dia que Deus nos deu. E quando eu vinha pela praça principal da nossa cidade, eu me deparei com uma cena que chamou a minha atenção. Havia um grupo de pessoas assentados num banco na praça, conversando, e um rapaz conhecido, até mesmo meu, pelo menos de vista no dia a dia da cidade, um dependente químico, ele chegou àquele grupo de pessoas provavelmente para pedir uma ajuda, um recurso financeiro. E eu olhei e rapidamente me chamou a atenção porque veio um outro rapaz, visivelmente embriagado, e começou a discutir com ele. E os dois começaram a brigar. A rodinha desfez, todo mundo saiu correndo. Eu fiquei olhando os dois ali enquanto dava os meus passos naquela briga, e me surgiu a dúvida: sigo o meu caminho ou paro para separar a briga? Pensei por alguns segundos e confesso que num primeiro momento, o primeiro pensamento que veio é: segue o caminho. Mas como eu tinha tempo, eu falei: meu Deus, não posso deixar esses dois brigando. Parei, arrisquei tomar um soco no olho, porque nessas horas você não sabe quem apanha, geralmente apanha quem quer apartar.
Eu me dirigi aos dois e falei: gente, para com isso, não tem necessidade. Os dois pararam um pouco. Um deles olhou para mim e falou: não, chefia, valeu, eu vou parar por respeito ao senhor. Aí eu conversei com os dois, dei um sermão como um bom pastor, conversei com os dois sobre a violência, sobre a briga, que eles não deveriam fazer isso, que eles deviam ser amigos, que os dois estavam numa situação de luta, de desafio, que deveriam unir forças. Dei uma palavra para eles. Eles agradeceram, tiveram um momento: não, muito obrigado, apertaram a mão, os dois, um do outro, se abraçaram. Quando terminou tudo isso, eu saí feliz. Falei assim: valeu a pena ter parado. Andei alguns metros, quando eu olho para trás, os dois brigando de novo. Os dois fervendo de briga. Quando nós olhamos situações como estas, nós nos deparamos com o que de fato está presente na natureza humana de todos nós, que é o pecado. Nós vivemos em brigas, nós nos desentendemos constantemente por causa do ego, por causa do orgulho, por causa das diferenças. Nós nos envolvemos em grandes lutas com aqueles que estão à nossa volta por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós nos afastamos de Deus e não vivemos na dependência dele por causa da nossa natureza pecaminosa. Aquilo que eu vivenciei hoje pela manhã acontece com muitas e muitas vidas que não reconheceram e não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando nós olhamos para a história bíblica, desde o princípio, desde a criação, nós vemos que os nossos antepassados desobedeceram a Deus. Adão e Eva decidiram viver na contramão daquilo que Deus lhes havia ordenado e instruído. Com o pecado de Adão e Eva, nós sabemos que iniciou aquilo que chamamos de pecado original. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Por isso, vivemos tentando fazer o que queremos. E a Bíblia vai nos mostrar que, de fato, estávamos todos condenados. Todos nós merecíamos a morte eterna por causa da nossa natureza pecaminosa. A ira de Deus, ela é justa, porque sendo Deus santo, nós que rejeitamos a Deus por causa da nossa natureza pecaminosa, merecemos a morte eterna ao invés da vida eterna. Entretanto, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, sabendo da nossa natureza pecadora, nos ofereceu perdão desta condenação através do seu Filho Jesus Cristo. Tem uma história que eu li há muito tempo, que fala um pouco sobre justiça, misericórdia e graça, para a gente conseguir separar esses conceitos de uma maneira clara na nossa mente. Então imagine você, uma senhora que é vítima de roubo. Alguém entra na sua casa para lhe tomar o que lhe pertence. Quando essa pessoa é vítima de um ato como este, pode acontecer alguma dessas três coisas. A primeira delas é que se exerça justiça. No campo da justiça, a pessoa que cometeu o delito, que cometeu o roubo, ela sofre a consequência do seu ato conforme a lei. Ela é punida. Se ela roubou, ela cumpre a pena. Isso é justiça, é exercida a justiça. Mas essa senhora pode também agir com misericórdia para com a vida daquele que entrou em sua casa e tomou o que lhe pertencia. Misericórdia é a pessoa ser isenta da pena. Ela merecia ser presa e pagar pela dívida, entretanto aquela senhora exerceu misericórdia e decidiu não
comunicar isso às autoridades e aquele homem não ser preso pelo erro. Mesmo tendo uma falta cometida, aquela ação de punição não é executada. Isso é misericórdia. E existe a graça. A graça é quando essa senhora não só isenta o responsável da punição, como traz essa pessoa para perto dela, a ajuda, dá apoio, torna ela como alguém que faz parte da sua família. Isso é graça. É dar àquele que cometeu o delito algo que ele não merecia em hipótese alguma, porque ele agiu de maneira criminosa. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos um Deus que exige justiça. A ira de Deus é justa. A pena, ela é necessária, mas nós sabemos que o nosso Senhor, por amor a nós, fez com que o nosso preço, a nossa justiça, fosse paga pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A justiça foi feita, mas foi feita por intermédio do Salvador. Por isso a doutrina da expiação, o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Ele agiu conosco com misericórdia, porque nós merecíamos a pena, mas ele sofreu essa pena em nosso lugar. E ele age com graça, porque mesmo não merecendo absolutamente nada, ele guia as nossas vidas por meio do seu Santo Espírito e nos adota como seus filhos, e assim somos herdeiros. Quando nós lemos o texto, quando nós vemos o que é apresentado nos versículos 18 até o versículo de número 25, sobre o nascimento de Jesus, é extremamente importante que nós possamos ler esse texto com toda a história do Evangelho presente na nossa mente. Nós só entendemos a encarnação se nós nos lembrarmos também aqui nessa noite da crucificação e da ressurreição. Quando nós paramos no Natal para celebrar a encarnação do Deus vivo, nós precisamos nos lembrar que esse evento foi necessário para que essa justiça fosse aplicada, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos erros, para que nós pudéssemos confiar e descansar no Senhor. E entra então aqui especificamente um tema que é muito importante, que fala a respeito do nascimento virginal de Jesus. Não sei se você sabe, mas houve um período na história, nas discussões teológicas, em que o nascimento virginal foi questionado. Foi questionado porque tão somente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas é narrado esse nascimento. E alguns teólogos da linha liberal questionava a respeito desse tema. E então a ortodoxia cristã se manteve firme no princípio e na doutrina de que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne. A data que celebramos como Natal é de um nascimento milagroso, sobrenatural, exercido pelo nosso Senhor. E é isso que nós celebramos nessa data. Um dos movimentos tentou tirar aquilo que humanamente é inexplicável, porque é algo sobrenatural. E nós podemos aqui nessa noite nos alegrar no Senhor e, crendo no texto inspirado, sabermos que o nosso Senhor veio ao mundo e se fez carne para morrer na cruz do Calvário em nosso favor e em nosso lugar. E o texto vai apresentar no versículo 16, um dos versos que nós não lemos, o seguinte: e Jacó gerou a José, marido de Maria. Nesse versículo 16, nós temos esta inclusão do evangelista Mateus, dizendo que Jacó, que é pai de José, e José, por sua vez, então, é marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E quando nós vamos para o versículo 18, ele continua dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E ele prossegue. O escritor, ele desperta a nós para um fato extremamente importante. José
era descendente da tribo de Davi. Ele fazia parte desta linhagem davídica, conforme havia sido a promessa no Antigo Testamento de onde viria o Messias. Por isso que o texto traz a expressão Cristo. Messias no Antigo Testamento significa ungido. Cristo no Novo Testamento, palavra grega, é a tradução do Messias, aquele que fora enviado, o ungido, o escolhido de Deus. E ele vai nos mostrar desta forma que foi necessário que Maria se casasse com José para que a promessa pudesse ser cumprida, para que o Salvador viesse da descendência davídica, para que houvesse na história, na vida de Jesus, na encarnação do próprio Deus, esta linhagem da qual a promessa já havia sido feita. E aqui então nós vemos toda a ação de Deus no nascimento virginal de Jesus, que nos leva a reconhecer que Deus tem todo o controle de tudo. Primeiramente, o nascimento virginal de Jesus nos mostra a ação sobrenatural de Deus. Deus age soberanamente e de maneira que para nós é incomum. A salvação que é manifesta em Jesus, através dessa ação sobrenatural de Deus, nos mostra que não há esforço humano nenhum e realização humana alguma que consegue dar prosseguimento aos projetos de Deus. Maria foi visitada pelo Espírito do Senhor, e o ente que foi nela gerado foi dele. Quando nós vemos isso, nós observamos que tudo que Deus faz é de maneira sobrenatural. Não tem a intervenção humana, não tem o esforço humano, é o Senhor. Quando nós vemos o diálogo de Jesus no Evangelho de João com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E esse ato de nascer de novo, nessa discussão, nesse debate de Nicodemos com Jesus, é uma manifestação clara que para ter nova vida, só Deus pode conceder. Porque não é possível que haja nova vida se não for para a ação sobrenatural de Deus. O que importa não é nascer da carne ou do sangue, mas é nascer do Espírito. E quando nós vemos essa narrativa do nascimento virginal, a doutrina que nos leva a esse conceito nos faz pensar nisso, que todo novo nascimento só é possível através da ação divina. O nascimento nos leva, de fato, a observar o que só Deus pode fazer num processo de redenção. Houve encarnação para manifestar a redenção. E quem faz isso é Deus, de forma sobrenatural. E nós precisamos, nessa data, voltar os olhos para isso. Maria foi uma mulher temente a Deus, uma mulher justa nas suas ações, mas o que nela foi gerado vem da parte de Deus. O que nela foi posto vem do Senhor. Portanto, o nascimento virginal, ele nos mostra que a nossa salvação, ela é sobrenatural. É uma ação única de Deus. E segundo, o nascimento virginal mostra-nos que a nossa salvação é um presente de graça. É algo que Deus fez por nós, sendo nós imerecedores. Não havia nada de meritório na vida de Maria para que aquela criança fosse posta no seu ventre. Maria, ela é a bem-aventurada das mulheres. Havia outras mulheres judias tementes a Deus naquela época. Deus escolheu Maria porque Maria era temente. Mas o fato é que Maria não tinha nada para oferecer a Deus no aspecto de mérito. Ela não tinha nem marido. Tudo que Deus faz na vida de Maria, concedendo a encarnação do próprio Deus, é a ação dele de graça. Tanto que o texto, ele nos mostra isso de uma maneira muito clara,
porque Maria não teria condições nem mesmo de convencer o seu marido do que estava acontecendo com ela. Portanto, Deus, de maneira também sobrenatural, fala com José num sonho, dizendo: não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado vem do Espírito. Não é à toa que o texto traz essa informação. O que o texto está nos mostrando é que todos os detalhes da encarnação se deve única e exclusivamente à ação sobrenatural e poderosa de Deus. É Ele que cuida dos detalhes. Porque se Maria tentasse fazer algo, se José tentasse fazer algo, se qualquer pessoa tentasse fazer algo, seria algo humano e não algo divino. Portanto, Deus age com graça. Alguém aparentemente incapaz para carregar um filho de Deus, é usada pelo Senhor como instrumento de graça para alcançar toda a humanidade. É Deus agindo de maneira sobrenatural. É Deus que age a cada instante, se fazendo homem, para poder trazer salvação ao nosso coração. E quando nós lemos isso, isso precisa estar presente em nós. O nascimento virginal de Jesus Cristo é uma prova escriturística da Bíblia Sagrada que nos mostra que a salvação que temos é pela graça de Deus e não por mérito nenhum, e não por esforço algum, mas simplesmente pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus e a nossa fé sincera e genuína de que Ele é o Filho de Deus. Então, terceiro e último lugar, o nascimento virginal mostra-nos que Ele pode nos conceder um novo nascimento. Mostra-nos que nós podemos ter nova vida a partir do momento que vivemos para Ele. O impossível em realização ao nascimento, da forma como o texto apresenta, aquilo que nós lemos e vemos como inexplicável, algo que nós declaramos pela fé, nos mostra a possibilidade de um novo nascimento a qualquer homem e mulher, em qualquer momento da sua história de vida, através da ação do Espírito Santo que convence pecadores do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Quando nós olhamos esse texto e vemos a presença do Emanuel, do Deus presente conosco, como o texto põe no versículo de número 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando nós falamos sobre essa presença do Deus presente nas nossas vidas, só é possível e permitido isso porque de fato Ele se fez carne para poder nos mostrar que nós podemos ter uma nova vida, que nós podemos ter um novo estilo de vida firmado nele. Deus age poderosamente, soberanamente sobre a natureza humana. É isso que esse texto também nos mostra. O mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento, fazendo com que mulheres estéreis dessem à luz a filhos, o mesmo Deus que fez com que mulheres em idade avançada pudessem conceber novos filhos, Deus, de uma maneira sobrenatural, faz com que uma virgem dê à luz uma criança, e essa criança é o próprio Deus encarnado. Deus age de maneira soberana sobre a natureza. Deus provê à humanidade o que a humanidade precisa. A humanidade precisa de um Salvador, e nós não podemos produzir um Salvador, por mais que nós queiramos. Não é assim que nós fazemos? Nós achamos que um líder político vai nos salvar da derrocada econômica. Nós achamos que um líder espiritual vai nos trazer um avivamento para a vida da igreja. Nós achamos que um líder de alguma área vai trazer uma solução que vai resolver a nossa vida. Nós somos messiânicos em busca de soluções. Nós queremos produzir os nossos heróis. Nós queremos produzir imagens de figuras de pessoas que vão trazer uma solução para um problema.
que está afligindo a nossa vida. Agimos como isso, promovemos pessoas para isso, criamos ícones para isso, mas sempre nos frustramos, sempre nos frustraremos, porque só há um Salvador da humanidade, e o seu nome é Jesus Cristo, o ungido de Deus. É o único Salvador que existe é aquele ao qual nenhum de nós fizemos absolutamente nada para que ele se fizesse carne. Quem fez foi o Pai. O Pai assim o fez. Portanto, que nesse Natal, que nós possamos nos lembrar desse tema, que é muitas vezes lembrado de uma maneira muito singela, mas que isso fique firme no nosso coração nessa noite. Que cremos que Deus se fez carne e habitou entre nós de maneira sobrenatural. O texto vai nos apresentar a identidade de Jesus. Esse é o propósito, mostrar a raiz de onde Jesus Cristo veio, é mostrar a identidade dele como Messias, como Salvador, como Cristo, é mostrar que é ele quem perdoa e salva o povo dos pecados cometidos, é mostrar a sua obra, porque ele deu a sua vida na cruz do Calvário em nosso favor, expiando assim os nossos pecados, nos tornando justos aos olhos de Deus. Quando olhamos para tudo isso, nós vemos a identidade e a obra de Jesus. E ao vermos todo esse poder de Deus manifesto, quando vemos tudo que Deus fez e tudo que Deus representa, tudo que Deus é, não tem como nós não nos depararmos com o oposto de tudo isso, com o paradoxo da sua pessoa. Quando olhamos para Cristo, quando olhamos para o Criador, quando olhamos para o Salvador, quando vemos a sua grandeza, do outro lado, sabe o que vemos? A nossa fragilidade. O que vemos são as nossas mazelas, são as nossas incompetências, são as nossas fragilidades. Enquanto olhamos para um Deus todo-poderoso, que se faz humilde, abrindo mão de toda a sua glória, não julgando com usurpação o ser igual a Deus, mas se faz servo, como diz na carta aos Filipenses. Quando olhamos para Ele e vemos tão grande amor, em tão grande poder, nós nos deparamos com a nossa fragilidade. É como se olhássemos para trás e víssemos na figura daqueles dois homens hoje pela manhã, nós, voltando sempre às mesmas ações e às mesmas mazelas e aos mesmos erros. A grandeza de Deus nos faz ficar constrangidos por causa da nossa pequenez. A humildade de Jesus nos faz ficar constrangidos por causa do nosso orgulho. O perdão e o amor manifesto na cruz, tanto na encarnação, na crucificação, quanto na ressurreição, nos impacta, porque vemos muitas vezes em nós a falta de amor. E que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, confessar a Ele os nossos erros, os nossos pecados, e lhe agradecer por tão grande obra de salvação realizada em nosso favor. Queria que você nessa noite fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, que você tivesse um tempo de oração. Quais são os seus erros? Você já confessou os seus pecados, a sua natureza pecaminosa, dizendo: Senhor, eu necessito da tua salvação. Eu necessito, Senhor, do teu perdão. Eu sei que a Virgem concebeu e deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. E esse Jesus é o Salvador do seu povo. É o que salvou as nossas vidas dos nossos pecados, da penalidade dos nossos pecados. Ore a Deus, tenha um tempo com o Senhor, de confissão, de contrição. Peça para que Deus quebrante a sua vida, confesse os seus pecados. E fale: Deus, eu quero celebrar esse Natal com alegria. Com alegria não por causa das festas que vão ser celebradas, não por causa das ceias que serão feitas, não por causa da família que se reunirá, porque nem sei se esse ano com pandemia nós vamos poder reunir todas as famílias.
mas porque eu sei que naquele dia o Senhor manifestou o seu amor de maneira visível, se tornando carne e habitando entre nós. Ore ao Senhor, fale com Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Senhor eterno, nós te agradecemos nesta noite pelo perdão que o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Pai, por tão grande salvação. Senhor eterno, Senhor, nós, ao lermos as cartas paulinas, nós de fato ficamos encantados com as palavras usadas pelo apóstolo, quando ele diz que o Evangelho é loucura. É loucura, Pai eterno, para muitos. Tão somente o Teu Espírito é quem traz essa convicção plena, Deus. Tão somente. Pai eterno, os gregos jamais entenderiam, dentro da sua concepção cultural, como é que poderia um Deus se fazer criança. Como é que poderia um Deus todo-poderoso vir em forma de um pequeno, de um sensível bebê? Ah, Deus, isso tudo manifesta e mostra que o Senhor não segue o pensamento humano e a cultura que nós mesmos estabelecemos. O Senhor está acima de tudo e acima de todos. E louvamos o Senhor porque o Senhor nos alcançou com misericórdia e graça. Louvamos porque o Senhor cuidou de nós. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, que essa fé real, que essa doutrina básica, Pai, do cristianismo, seja algo que esteja firme, solidificada nos nossos corações, Deus. Que possamos declarar que cremos, Pai eterno, que Jesus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós e tudo isso no nascimento de Jesus. Pai eterno, abençoa-nos e guia-nos, dando também, ó Pai, arrependimento, contrição, possamos confessar os nossos pecados e prosseguir